para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estiricanda labassuri. Amados irmãos e irmãs, eu me chamo Giuseppe, tenho 22 anos, sou fundador da comunidade Imaculado Coração de Maria, comunidade a qual nosso carisma, ele está resumido, vamos se dizer assim, em formar e educar os santos dos últimos dias, no ventre da Virgem Santíssima, pela ação do Espírito Santo. Assim como muitos santos foram formados, foram educados ao longo de 2000 anos de tradição, como já dizia o Josué na pregação anterior, esse também é o nosso carisma, formar e educar santos para os dias de hoje, para os tempos vindouros, para os tempos atuais, ou seja, os santos que vão combater, os santos que vão militar, os santos que vão estar justificando a fé. A fé tão banalizada nos dias de hoje, a fé tantas coisas contrárias à fé. É esses que a Virgem Maria quer formar. Amém? Portanto, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você será formado, formada no ventre da Virgem Maria. E você sairá um santo, uma santa, um apóstolo, uma apóstola dos últimos dias. Amém? Que alegria podermos estar aqui reunidos neste dia de hoje. Podemos estar de fato militando já desde este primeiro momento do sábado, dia 25. Quem trouxe as Sagradas Escrituras? Vamos pegar lá em Efésios, no capítulo 4, versos de 14 a 16. Efésios 4, versículos 14 a 16. Como eu já dizia aí me apresentando, eu sou noivo então, com a segunda mulher mais linda do mundo, a Thaís, que a primeira é a Virgem Maria, Vamos nos casar este ano, no dia da Assunção da Virgem Maria. Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: glória a Deus. É uma alegria ao meu coração poder realizar o meu chamado, a minha vocação. E eu digo para você também, você só será feliz na sua vida se você realizar o seu chamado, a sua vocação, a vocação que Deus te confiou. Talvez você não saiba qual é ainda, mas a sua vocação, o seu chamado te fará santo, te formará um santo. Amém? Efésios capítulo 4, de 14 a 16. Amém ou socorro? Amém? Efésios 4, 14 a 16. A palavra diz assim: assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas,
agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia, que nos induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido, por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Palavra do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você precisa da igreja para crescer no amor, para crescer na santidade, para ser santo. Você precisa da Santa Igreja, da Madre Igreja. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, dá um chacoalhão nela e diga amém. Você compreendeu isso? É preciso a igreja. A igreja nas nossas vidas é fundamental para a nossa salvação. Nós precisamos da igreja. Sem a igreja, certamente nós estaríamos já perdidos, assim como nós vemos tantas pessoas por aí. Nós estaríamos já caminhando sem uma direção, sem um sentido para a nossa vida, porém um sentido concreto, não um sentido não visível, mas um sentido visível, que é a igreja. A igreja nos dá a direção, a igreja nos ensina a santidade, a igreja nos ensina o caminho de santidade, a igreja nos ensina que nós também devemos praticar obras para a nossa salvação, a caridade, não é mesmo? Tiago vai dizer isso na sua carta. A fé sem obras, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então nós precisamos também ser caridosos, viver a fé, mas também a caridade, sermos impelidos por isso. Isso nos ensina a igreja. Então nós precisamos da igreja. Nós não podemos achar que nós não precisamos, que nós somos filhos bastardos. Nós não somos. Nós temos um auxílio, nós temos um amparo, que é a Santa Igreja. Não somos filhos jogados ao mundo, não somos filhos bastardos, mas nós temos a Madre Igreja, a Mãe Igreja. Amém? Eu começo essa pregação então já dizendo a vocês: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Conta a história que certa vez estava reunido Napoleão Bonaparte junto com os seus soldados. E aí o que acontece? Um dos seus soldados chega para Napoleão e diz: olha, por que nós não fundamos uma religião? Nós estamos aqui já dominando tudo isso, por que nós também não instruímos uma religião aqui? Napoleão Bonaparte olhou para o seu soldado e disse para ele: olha, para poder fundar uma religião é preciso duas coisas. A primeira delas é morrer numa cruz. Essa é a primeira coisa para poder se fundar uma religião. A segunda coisa é ressuscitar ao terceiro dia. Então o soldado ficou assustado com a resposta, né? E aí Napoleão continuou dizendo: a primeira coisa, que é morrer na cruz, eu não quero fazer. Eu não quero morrer na cruz para poder fundar uma religião. E a segunda coisa, mesmo que eu quisesse, eu não poderia, que é ressuscitar ao terceiro dia. Meus irmãos, nós precisamos sair daqui convictos da nossa fé,
Este retiro nada mais é do que para aprofundar a fé, para nos dar raízes e amor à Santa Igreja. Napoleão Bonaparte disse: olha, a primeira coisa, morrer na cruz eu não posso, eu não quero. A segunda eu não posso. Porém, quantas seitas nós vemos se levantar por aí? Porém, quantas portas de boteco nós vemos se abrir por aí? Muitas. Homens humanos com capacidades humanas querendo construir igrejas, querendo fundar religiões e ainda dizendo com placas de igreja: a Igreja de Jesus Cristo, né? Tantas seitas por aí com nomes que às vezes dá vontade de rir, não é mesmo? Quinta-feira, eu fui à missa lá na Fazenda Rio Grande. Era comemoração de um instituto que tem aqui nosso, Servos da Misericórdia. E nós fomos lá para poder comemorar com eles, né? Era 5 anos de aprovação do instituto. E aí nós estávamos passando lá pelo meio da fazenda Rio Grande. E aí nós olhamos para uma igreja. A minha noiva viu e falou: olha ali o nome daquela igreja. O nome da igreja era Jesus está voltando. Nossa, que novidade, não é mesmo? Jesus está voltando de fato. E eu disse para ela: de fato está mesmo. E quando Jesus voltar, eu fico pensando o que ele vai fazer com essas, não com o povo dessas igrejas, mas com os fundadores. Porque dá para se dizer, o povo é ignorante. O povo é ignorante. O povo está ali iludido. O povo está ali porque quer ouvir aquilo dentro daquele lugar. E é por isso que hoje em dia, cada vez mais se tem essas seitas enchendo, se esvaziando a igreja e enchendo esses lugares. Porque o pessoal está indo atrás daquilo que quer ouvir. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você não pode ir atrás daquilo que você quer ouvir. Você precisa ouvir o que o Espírito Santo já disse à igreja e ainda diz nos dias de hoje. Amém? Dê um chacoalhão nela e diga: entendeu isso? Não machuque ela. Eu não vi ninguém chacoalhando ninguém. Dê um chacoalhão na pessoa e diga: você entendeu isso? Nós precisamos compreender, meus irmãos e minhas irmãs, que somente Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, é capaz de fundar uma religião. Muitos hoje em dia vão dizer que Jesus não quis uma religião. Na minha faculdade eu estudo teologia. Tem os professores lá que dizem: Jesus não quis isso. Jesus não quis uma instituição. Jesus não quis nada disso. Ora, mas aí a palavra que vai dizer, Mateus capítulo 16, verso 18, diz o quê? Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edifico a minha igreja. Como que Jesus não quis uma igreja? Como que Jesus Cristo, quando instituiu em Pedro a sucessão apostólica, o poder apostólico, não quis uma igreja? Que negócio é esse que Jesus não quis uma religião? Que negócio é esse? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: que negócio é esse? Pergunte para ela: que negócio é esse que Jesus não quis uma religião? Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus Cristo fundou a sua religião em cima do chefe da igreja, São Pedro, a pedra, a rocha. Amém? Jesus quis sim uma religião, e Ele fundou essa religião. Religião que se chama o quê? Qual é o nome da nossa igreja? Católica, Apostólica, Romana. Ou melhor dizendo, una, santa, católica, apostólica e romana. Amém? Una, está em unidade sempre.
pelo sacrifício da Santa Missa, pelo Santo Padre. Santa. Santa por quê? Porque vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Como que Jesus Cristo sendo a cabeça da igreja, a igreja não será santa? E muitos dizem por aí, a igreja santa e pecadora. Mentira. A igreja santa, imaculada, sem manchas. Jesus Cristo, cabeça da igreja, não há pecado. O santo dos santos. A igreja é santa. A igreja é católica, universal, é de todos, é para todos. Católica, apostólica, que vem dos apóstolos, está edificada em cima de Pedro. Romana, porque está em união com o Santo Padre. Portanto, nós, como eu já dizia no começo, não somos filhos bastardos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você não está numa religião humana, você está numa religião divina. A Igreja de Jesus Cristo, una, santa, católica e apostólica. Amém? Jesus Cristo, quando instituiu a sua igreja, e se nós formos pegar as Sagradas Escrituras, eu duvido quem ache lá que Jesus Cristo deu permissão para outra pessoa fundar uma religião. Pega as Sagradas Escrituras lá, no Novo Testamento, ou melhor dizendo, até no Antigo Testamento, e procure lá se Jesus deu permissão, falou: olhe, Martinho Lutero, eu te dou autorização para você fundar uma religião. Eu te dou religião para você se opor ao Santo Padre, para você ir contra a igreja e fundar uma religião. Quem for capaz, mostre-me aonde está isso. Quem for capaz, mostre. Jesus Cristo não deu autorização para ninguém mais, a não ser Ele, edificar a igreja verdadeira. Lutero cometeu esse erro. Vocês sabem que Lutero era um desequilibrado, né? A gente vê pela aberração que saiu dele. Porém, Lutero, ele era um frei dominicano, acho que era dominicano, e agostiniano. Quem disse? Agostiniano. E aí o que aconteceu? Por que Martinho Lutero entrou e foi ser sacerdote? Certa vez ele estava com um primo e ele gostava muito desse primo. Caiu um raio nesse primo e quase o matou. Ele falou: olha, colocou diante de Deus e falou: olha, se o Senhor não levar a vida do meu primo, eu vou ser padre, eu vou entregar a minha vida. Então aí você já vê o erro, porque ele não foi por vocação. Lutero não foi para o seminário para ser sacerdote por vocação, mas ele foi por obrigação. E aí você já vê aonde começa o erro dos protestantes. Ele foi, então, porque ele foi obrigado, ele trocou uma coisa pela outra. Ele trocou a vida do primo dele por ser padre. E aí deu no que deu. Passou um tempo, o que aconteceu? Caiu em adultério, né? Pecou contra a castidade. Quebrou o seu voto de castidade. Teve relações com uma irmã também, né? E conta a história que certa vez estava Lutero e esta pessoa, que se eu não me engano se chamava Catarina, não me recordo, estavam em cima de um telhado, de um terraço, de um hotel, e aí os dois estavam olhando para o céu. Estavam olhando para o céu e Catarina disse: olha, Martinho, como o céu é lindo, como o céu é belo, olha essas estrelas, olha isso, olha a imensidão deste céu. Aí Lutero pegou, olhou para ela e falou: de fato é muito lindo, é muito belo, mas não é mais para nós. Não é mais para nós. Porque Lutero já estava sabendo do erro que tinha cometido. Primeiro por quebrar o seu voto. Se tivesse se arrependido, tinha sido salvo talvez.
mas não quis se arrepender. Segundo, por se opor à igreja verdadeira e causar a maior cisma da igreja, a maior divisão da igreja. Que aí depois dele veio o protestantismo. E aí depois dele já vem todas as aberrações que nós vemos hoje e ainda piores. Porque se nós formos pegar o espiritismo, provém do protestantismo também. O espiritismo também, depois eu vou entrar neste assunto, mas provém também do erro de Lutero. Provém também do erro. Lutero já sabia qual era o lugar dele. E aí depois, mais para frente, há uma beata chamada Serafina Michele, enfim, que ela residia na região em que Lutero morava, na Alemanha. E certa vez, na cidade de Lutero, do nascimento de Lutero, eles iam comemorar o 40º aniversário do nascimento de Lutero. E o povo estava todo reunido naquela maior festa lá, esperando o imperador para vir presidir as solenidades que iam acontecer no dia, por ocasião de Lutero. E aí, a beata Serafina estava andando pela cidade, ela já era noite, ela queria encontrar um lugar para poder rezar. E aí, não encontrando, também não vendo, ela parou na frente de uma igreja. Ela parou na frente de uma igreja, se ajoelhou nos degraus desta igreja, e ali ela começou a rezar. Ali ela começou a rezar, e quando ela começou a rezar, apareceu o anjo da guarda dela e falou: retire-se daí, porque esta não é uma igreja católica, é uma igreja protestante. Então retire-se daí, levante-se e saia. Saia que eu vou também te mostrar o lugar onde Lutero está. E quando o anjo da guarda dela falou isso, eis que aparece na frente dela uma voragem, um fogo enorme. E no fundo deste fogo, destas labaredas, aparecia Martinho Lutero, de joelhos, com uma legião de demônios em volta dele, querendo como se matar ele, só que já estava condenado, né? Querendo como se fosse com martelos, querendo destruir a cabeça dele, enfim. Ali ela viu ele, condenado no quinto dos infernos. Condenado. E agora eu pergunto a vocês: pode prover algo bom do inferno, sim ou não? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: pode vir algo bom do inferno, sim ou não? Não pode vir nada bom do inferno, queridos. Do inferno só pode vir orgulho, soberba, impureza, devassidão, bebedeira. Só isso que vem do inferno. Nada mais. Nada mais. E aí nós compreendemos tantos erros que tem aí no mundo hoje. Compreendemos o que essas seitas estão fazendo. O que esses falsos pastores estão fazendo com os rebanhos. O catecismo da Igreja Católica, ele afirma que fora da igreja não há salvação. Fora da Igreja Católica não há salvação. Porém nós precisamos também compreender isso, né? Porque senão nós corremos o risco de dizer que aqueles que não estão na igreja vão ser condenados ao inferno. E não é bem assim também. Porém, o que o catecismo vai dizer? O catecismo diz que todos aqueles que, conhecendo a verdadeira religião, se negarem a fé, esses não têm salvação. O catecismo é muito preciso nisso. Deixa eu ver o número aqui para que vocês possam ler, para não dizer que eu estou falando bobeira. 846. Catecismo 846. Fora da igreja não há salvação para aqueles que, negando a fé, negando a igreja verdadeira, conhecendo ela, digam: não, eu não quero fazer parte disso. Digam: não, eu não preciso da igreja.
esses correm um grande risco de se condenar. Ou melhor, como o catecismo diz, não eu, essas pessoas não há salvação. Aí eu pergunto, será que o chapeleiro Valdomiro vai se salvar ou não? Só Deus para saber. Mas se ele se salvar, eu fico imaginando, e eu quero depois chegar no céu ver como foi isso. Valdomiro chegando com o seu chapelão no céu, e na porta do céu quem estará para receber ele? A Santíssima Virgem. E aí ela vai olhar para ele e vai dizer: que bom que você está aqui, meu filho. Ele vai: nossa, mas você está aqui. Eu preguei tanto contra a senhora, eu falei tão mal da senhora, e a senhora está aqui. Pois é, meu filho, eu estou aqui para te receber. Eu fico imaginando como que vai ser isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: como será que a Virgem Maria vai receber o chapeleiro, vai receber o R.R. Soares, vai receber, ou já recebeu o Davi Miranda, que faleceu há pouco tempo? Como será? Ou melhor dizendo, pergunte para a pessoa que está do seu lado: como será a cara deles ao encontrar com a Virgem Maria no céu? Nós precisamos da igreja, queridos. Mais uma vez, diga isso para a pessoa que está do seu lado: você precisa da igreja. Teodoro Beza, sucessor de Calvino, certa vez estava muito doente e foi visitado por São Francisco de Sales. Foi visitado por ele para poder confessar e arrepender dos seus pecados. Teria salvação ainda. Porém, por estar no erro, por estar na impureza, aconteceu o quê? Não aceitou. Falou: não, para mim não tem mais jeito, eu não quero abandonar o erro. São Francisco de Sales, sem poder dar a confissão, porque a confissão ela só é válida mediante o arrependimento, não pôde absolvê-lo. Certamente também proveniente de um erro do protestantismo, de Lutero, do inferno, vindo do inferno, foi também condenado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: do inferno não vem coisa boa. Não há nada que provenha do inferno que seja bom. Amém? O Anderson Reis chegou agora. Já trouxe a livraria também, depois você vai comprar livro. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, depois você vai comprar um livro. Sobre o protestantismo, certamente tem. Mas, queridos, nós não podemos compactuar com essas coisas. Nós não podemos. E além de não compactuar, nós precisamos ser, como eu já dizia no início, apóstolos dos últimos dias, para combater também essas heresias que têm se levantado, para ir contra e se opor a essa onda do inferno que tem se levantado cada vez mais terrível. Como eu já dizia do Espiritismo, o Espiritismo também provém de um pastor protestante. Certa vez estava reunido este pastor com a sua esposa e as duas filhas, e eles estavam lá partilhando, e daqui a um pouco a esposa ouviu um barulho e falou: será que tem alguém aqui? E começaram a querer interrogar espíritos, supondo que ali havia espíritos. E aí ela falou: de fato, se tiver algum espírito aqui, bata na mesa. E as filhas deles
pequenas, marotas, arteiras, sem compreender o estrago que poderia vir, pegaram discretamente e deram 2 toquinhos na mesa, como a mãe tinha dito. E aí a mãe falou: nossa, tem espíritos aqui mesmo. Tem espíritos aqui mesmo. Estão comunicando com a gente. Estão se comunicando. E aí falou: não, bata mais uma vez. Aí bateu de novo. Aí pronto. Do erro saiu outro erro pior ainda. Do erro do protestantismo saiu outro erro pior ainda. Por quê? Porque o espiritismo ele nega praticamente todas as verdades de fé da nossa igreja. Ele nega 40 verdades de fé da nossa igreja. Ele nega a divindade de Jesus Cristo. Ele nega a ressurreição. Ele nega a virgindade da Virgem Maria. E tantas outras coisas. E aí o que nós vemos hoje? Dentro da igreja, pessoas que vêm de manhã, comungam o corpo de nosso Senhor, e à tarde vão fazer o quê? Vão tomar um passe. Vão no espiritismo interrogar o santo para saber da vida do morto. Meus irmãos, nós não podemos compactuar com isso. E além de compactuar, quando nós sabemos de uma história dessa, nós precisamos alertar essa pessoa. Nós precisamos fazer essa pessoa compreender o erro que está cometendo. Nós não podemos aceitar que as pessoas digam por aí: ah, eu sou católico espírita. Isso não existe. Ou você é católico. E eu estou falando aqui de católico, não católico que vem à missa aos domingos, amém? Não desmerecendo ninguém. Não desmerecendo o católico que vai à missa só ao domingo. Se você vai só ao domingo, parabéns, você está de parabéns. Se confessa com frequência, visita os sacramentos, você está de parabéns. Mas nos dias de hoje, ser católico é preciso ser mais. É preciso conhecer a fé, é preciso conhecer as Sagradas Escrituras, é preciso conhecer a tradição, o magistério, a doutrina. Por quê? Para que não aconteça como nós pegamos na palavra. Assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas. As ondas, vocês sabem que quando uma criança ela é pequena, ela até se assusta quando vem a onda, não é mesmo? Ou a reação dela é sair correndo, ela sai correndo, ou então a onda vem, bate nela e derruba. E se a onda vem, bate nela e derruba, pode até afogar a criança. E essas seitas que têm se levantado têm feito isso. Têm pegado os católicos, com a sua pouca instrução, e têm deturpado, e têm arrancado do coração deles as verdades da igreja, a sacralidade da igreja. Tem arrancado e tem feito dessas pessoas filhos bastardos. Filhos bastardos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nós não podemos compactuar com essas coisas. Quando isso acontece, meus irmãos, eu fico pensando como Jesus deve sentir-se ofendido, como Jesus deve sentir-se magoado, como Jesus deve sentir-se ferido, porque Ele mesmo disse o quê? João 8,12: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas ofensas o Senhor, ao levantar-se essas seitas protestantes, essas seitas do espiritismo, a maçonaria, ofendem o Senhor. E o que mais ofende? Aqueles católicos que estão dentro da igreja e que vão frequentar essas coisas.
e que acreditam em horóscopo, e que leem lá, primeira coisa do dia, ao invés de pegar a palavra, fazer um estudo da palavra, um Alexio Divina faz o quê? Eu vou ver o que meu signo vai dizer para mim hoje. Eu vou ver qual vai ser a sorte do meu dia hoje. Eu vou ver o que os astros querem me dizer. Eu quero dizer para você, não há outra sorte, não há sorte a não ser a cruz de Jesus Cristo, a cruz de nosso Senhor. Ali está a redenção, ali está a remissão, ali está a nossa salvação. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: é somente em Jesus Cristo que você deve mergulhar, que você deve visitar no Santíssimo Sacramento. Diga assim para ela: afinal, ele tem ficado tão abandonado. Certa vez, queridos, eu estava na formatura da minha noiva, Thaís, e a gente foi para a formatura, teve a cerimônia, depois a gente foi para um restaurante para poder jantar, para poder também viver aquele momento ali fraterno. E naquele dia, desde o momento em que a gente chegou para a cerimônia lá na formatura de fato, eu sentia um vazio imenso, eu sentia uma tristeza, um abandono imenso. E aí eu não estava entendendo, eu falava: mas Senhor, por que eu estou assim? Eu estou rodeado de amigos, eu estou conversando com pessoas que eu gosto, mas eu estou abandonado, eu estou vazio. Fui embora depois, e aí eu cheguei em casa e fui rezar, e comecei: Senhor, mas por que isso aconteceu? O que estava acontecendo? Qual era o motivo de eu estar tão sozinho, tão abandonado? Jesus disse, com um tapa na minha cara, Ele disse: meu filho, eu permiti que você vivesse aquilo, para que você sentisse um pouquinho do que eu vivo todos os dias no sacrário. Abandonado, com tantos filhos, eu vivo muitas vezes abandonado, eu vivo jogado. Eu vivo em paróquias, cheio de pó, com mofo. Aquilo foi um tapa na minha cara. Aquilo foi um tapa que eu nunca levei na vida. Nem o tapa mais doído da minha vida, que foi uma vez que eu briguei, que eu levei uma surra na rua. Não doeu tanto como essas palavras de Jesus. Meu filho, eu permiti que você vivesse um pouquinho daquilo que eu vivo todos os dias. Nós precisamos ser adoradores. Nós precisamos ser adoradores. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, no Santíssimo Sacramento. Nós não podemos estar por aí, queridos, em uma religião, principalmente que não tem Jesus vivo. Nós não podemos compactuar com isso. Jesus Cristo disse em João capítulo 6, versos 50 em diante: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Ora, será que nós não conseguimos compreender isso? Será que nós somos tão ingratos com aquele que deu a sua vida, e não obstante de dar a sua vida um dia no lenho da cruz, entregou também o seu corpo e o seu sangue para que nós, todos os dias, pudéssemos fazer uma comum união com Ele? Nós não podemos mais aceitar que as pessoas cheguem para nós, queridos, e digam assim: todas as religiões são boas, o Deus é o mesmo, o que importa é Deus.
Nós não podemos, porque quando nós dizemos não, de fato, todas as religiões são boas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando Jesus no Santíssimo Sacramento, estamos dizendo para Ele: olha, eu não acredito em você. Olha, você não é nada. Porque pega um protestante e coloca ele na frente de Jesus para ver se ele vai dizer: não, Deus é o mesmo, o que importa é Deus. Certamente ele não vai dizer isso. Ele vai falar essa pedacinho de bolachinha, como já disse cantores protestantes, não é mesmo? Pega lá aquela bolachinha. Ora, que bolachinha? É o corpo e o sangue de nosso Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você não pode compactuar com essas frases de que todas as religiões são boas. Você não pode conivir com esse erro. Entendeu? Dê um chacoalhão na pessoa e diga: entendeu? Entendeu mesmo? Nós precisamos amar a Santa Igreja. Nós precisamos amar Jesus Cristo no sacramento. Nós precisamos amar os sacerdotes também, que são a pessoa de Cristo. Nós precisamos, queridos, amar a Santa Igreja. E amar a Santa Igreja não é amar um pedaço dela, não é amar aquilo que nos convém, como tem muitas seitas por aí fazendo. Uma delas, que eu não vou citar o nome, só o final, Neve. Essa seita miserável, que tem iludido a juventude, que tem levado os jovens para um lugar onde diz que é um altar, não é mesmo? Porém, nem o corpo de nosso Senhor ali não é sacrificado, né? Não há ressurreição. Mas pega e faz do altar uma prancha de surf. Que negócio é esse? Aonde nós estamos? Nós estamos num local sagrado ou num local profano? E aí tem muitos jovens indo para essas seitas. Aí tem muitos jovens indo: nossa, porque olha lá eles usam piercing, lá eles podem usar brinco, lá eles podem usar alargador, lá eles podem se tatuar, lá eles podem fazer todas essas coisas, mas na Igreja Católica não. Por quê? Porque estão querendo fazer somente aquilo que lhes cabe. Pegaram o Evangelho e pegaram somente aquilo que convém, somente aquilo que é necessário para eles. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não faça como os protestantes, que só pegam uma parte das Sagradas Escrituras. Não faça isso. Outro dia também estava vendo uma outra heresia de um cantor protestante que está andando todo na moda, de bonezinho de abarreta, colorido, e não sei o que, e barará, e bururu, que recentemente fez o quê? Lançou uma Bíblia. Ora, até aí tudo bem, né? Tantas traduções que nós vemos por aí. Agora o cidadão pega e faz o quê? Começa a se vender, começa a vender a sua imagem, começa a se colocar como Deus, começa a se colocar como Deus, no lugar de Deus, para fazer o quê? Com a desculpa de: os jovens não leem as Sagradas Escrituras, assim fica mais fácil para eles lerem. Que mentira diabólica isso! Que mentira vinda dos infernos! O jovem não precisa de coisas atraentes para vir para a igreja. O jovem precisa de santidade.
O jovem precisa olhar para mim e para você e ver santidade. A santidade atrai, a santidade arrasta. O testemunho de vida. É isso que atrai a juventude. Não é tocar reggae dentro da igreja. Não é tocar rock dentro da igreja. Não é tocar pagode. Mesmo que seja com música, com letras católicas, que se dizem católicas. Não é isso que vai atrair a juventude para a igreja. Não é isso que vai atrair ninguém para a igreja. Mas é a santidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você consegue compreender que é a santidade que atrai? Pegue a vida de Padre Pio, meus irmãos. São Padre Pio fazia algum show na missa para atrair multidões? São Padre Pio fazia alguma coisa atrativa? Promovia shows para encher a igreja de Pietrelcina, de San Giovanni Rotondo? Não. Mas ele fazia o quê? Ele dava testemunho de vida. Ele estava em unidade. Ele estava crucificado com Cristo. Ele fazia o quê? Fazia o que está lá em Gálatas capítulo 2 e verso 20. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É isso que nós precisamos hoje em dia. É isso que nós precisamos na igreja. Pessoas que possam dizer isso: já não sou mais eu quem vivo, mas é o próprio Cristo quem vive em mim. É o próprio Cristo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você precisa conformar a sua vida para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Nós precisamos crucificar as nossas paixões com Cristo, na cruz de Cristo, morrer para elas, como vai dizer a palavra. Porventura aquele que morrendo com Cristo também não ressuscitará com Ele? Ressuscitará. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de ministérios de música que deem testemunho. Nós precisamos de casais que deem testemunho. Nós precisamos de namoradas que deem testemunho de vida. Nós precisamos de leigos, celibatárias que deem testemunho de vida. É isso que nós precisamos. É isso que pode transformar as realidades. Não é igrejas que prometem o mundo e o fundo. É esse o ditado, né? É ou não? Não sei. Que prometem tudo, mas que não dão nada. Não dão nada de sólido, não dão nada de essencial. Dão somente o superficial. Dão somente palavras bonitas. Dão somente sentimentalismo. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos assumir a palavra de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Aquele que quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha, me siga. Nós precisamos assumir esta palavra, queridos. É isso que nós precisamos. Por mais doído que seja, olhar para a cruz todo dia e falar: eu estou disposto a subir nessa cruz. Eu estou disposto a pegá-la e carregá-la. A disposição vem do coração, de uma ação do Espírito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa estar disposto a sofrer por Cristo. Amém? Estão cansados já? O Jerry está pedindo para mim enrolar, mas estou pregando ainda. Mas quanto tempo que já deu, Marcão? 1 hora? 50? Então eu vou pregar mais 10 minutos, pode ser? Eu vou pregar mais um pouco. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: que alegria
ser da Igreja Católica, ser da Igreja de Jesus Cristo, ser da Igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Que alegria pertencer a esta igreja. Que alegria olhar para a vida dos santos e falar: olha o que ele fez, olha como ele foi. Talvez eu não chegue a fazer tudo isso, como dizia Santa Teresinha, ao olhar para os grandes santos, dizia: mas eu não vou poder ser santa nunca, porque olha tudo que eles fazem. Olha tudo que eles fazem. Mas Santa Teresinha é o quê? Doutora da igreja, santa e doutora da igreja, pelo qual caminho que ela ensina a pequena via, ou seja, as pequenas mortificações. É possível a santidade para todos, é possível, é possível. E após o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, documento, vai dizer isso. A santidade é um chamado de todos, leigos, religiosos, sacerdotes, para todos a santidade. Afinal está na palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3. É vontade de Deus a vossa santificação. É a vontade de Deus que sejais santos. Amém? Nós não podemos compactuar com essas coisas diabólicas, com esses erros. Deu tempo? Então vamos lá. Não podemos, queridos. Como eu já dizia anteriormente, eu gosto muito da aparição de Fátima, principalmente dos pastorinhos. Francisco e Jacinta, que faleceram antes. Nossa Senhora certa vez apareceu para a pequena Jacinta e disse: olha, a igreja não anda com a moda. A igreja de Jesus Cristo não tem modas. A igreja é sempre a mesma. Jesus é sempre o mesmo. É triste porque hoje em dia nós vemos tantas modas, como eu já dizia, daquele cantor herege que está entrando dentro da igreja católica, infelizmente. Muitas pessoas pegando por aí, em retiros de primeiro anúncio, em retiros disso, em retiro daquilo, aí pega e coloca uma música protestante. A pessoa está lá, fazendo uma experiência com Deus, fazendo uma experiência com a igreja católica, ela sai daquele retiro comovida, ela sai daquele retiro querendo mudar o mundo, ela sai daquele retiro com aquelas músicas que tocaram na cabeça. Quem já fez retiro sabe que é assim. Você sai de lá querendo mudar o mundo, aí você chega em casa, você pega e faz o quê? Você vai escutar a música tema do seu retiro, sim ou não? Quem já fez retiro? É assim ou não? É assim. Aí eu pergunto, tem uma música protestante como tema do retiro. Essa pessoa fez uma experiência maravilhosa com Deus, com a igreja, com a Virgem Maria. Aí ela chega em casa, não, eu vou escutar aquela música porque eu quero lembrar do retiro. Aí ela digita lá o nome da música, aparece lá um cantor protestante. E pior do que aparecer um cantor protestante, é o cantor protestante ainda destruir com a igreja, destruir com os sacramentos. Isso que é o pior. E aí eu pergunto, que tipo de conversão nós estamos querendo pregar? O que nós estamos anunciando dentro da igreja? Se tem aqui alguém que é líder, que participa de alguma coisa, que está à frente, eu digo para vocês, a igreja católica tem pessoas, cantores belíssimos, músicas belíssimas, apesar de alguns hoje em dia estar também, né, pior do que o protestante, porque fazendo da igreja de Jesus Cristo um comércio, né? Fazendo do dom que Deus deu um comércio. Cantores que estão cobrando mais de 30 mil reais por show. Isso é uma tristeza dentro da igreja.
Isso é uma tristeza. Mas que tipo de conversão é anunciada hoje? Se você está à frente de alguma coisa, não faça isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela: se você está à frente de um movimento, de uma pastoral, de isso ou de aquilo, não faça isso. Ensine o que é da igreja. Ensine o que é da verdade. Ensine o que vem da verdade. Amém? Outro dia, eu fui, recentemente agora, no dia da paixão, na sexta-feira. Foi eu e minha noiva, em um certo local aqui de Curitiba, assistimos o Teatro da Paixão. Local grande, espaçoso, e quando a gente saiu daquele local, acabou o teatro lá, nós saímos daquele local, e aí nós passamos pelo portão e veio duas meninas nos abordar. Chegou duas meninas e nos disseram: olha, nós podemos entregar um panfletinho? Eu falei: misericórdia, lá vem, né? Lá vem. Pelo estilo das meninas, eu falei: deve ser lá da neve. Deve ser de lá. Já vou dar nos dedos, eu falei. Eu fui até desviando assim já para evitar, mas não teve jeito. Não, a gente pode conversar. Tá, tudo bem. Olha, a gente está estregando isso aqui, a gente quer falar de Jesus e tal. Porque a desculpa é sempre a mesma. Não, nós queremos anunciar Jesus, né? E aí, nós pegamos o panfletinho. E aí eu e minha noiva perguntou: olha, mas vocês são da onde? São de que igreja? Não, nós não fazemos parte de uma igreja, né? Nós não somos de igreja nenhuma. Eu falei: ufa, né? Pelo menos não são protestantes. Mas aí a minha noiva perguntou: mas vocês são do que então? Não, nós seguimos somente Jesus. Tá, mas vocês seguem Jesus aonde? Não, a gente só se baseia na palavra. A palavra basta. Aí tá, mas o que mais, né? É preciso algo a mais. Não, nós somos de uma base missionária. Que negócio é esse? Nunca ouvi falar nesse diabo que levantou aí. Que negócio é esse de base missionária? Não, nós só pegamos a palavra, estudamos e tal. E aí nós começamos a catequizar as meninas. De repente, chega aquela que vestida de cordeiro, mas, né, com pele de cordeiro, mas é um lobo feroz, que estava ali só enganando as meninas. Chegou e falou: o que está acontecendo aqui, né? Quando ela viu que nós começamos a catequizar as meninas, a evangelizar, ela chegou: o que está acontecendo aqui? Nós estamos falando para ela que esse negócio de se basear somente na palavra de Deus é uma mentira, é uma enganação. E começamos a falar. Ela falou: olha, amado, mas nós não estamos discutindo religião. Ora, mas como nós... Eu falei, né? Ora, mas como nós, quando falamos de Jesus Cristo, não falamos também de religião? Porque está escrito assim na palavra. E aí comecei, Mateus 16, 18, 1 Coríntios capítulo 5 e tal, e fui falando, Jesus Cristo cabeça da igreja. Não, olha, não vamos discutir, podem ir embora, não queremos mais. Desconversou, e daí já veio falar: não, que nós seguimos Jesus Cristo. Ora, mas como que você segue o cabeça da igreja e não faz parte do corpo? Que negócio é esse? É possível isso? Sim ou não? Não é possível. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: não é possível seguir o cabeça e não ser parte do corpo. É preciso fazer parte do corpo de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Amém? Vamos ficar de pé então, que já deu tempo. 15 minutos, mas já deu, vamos ficar de pé. Vamos rezar 15 minutos. Cadê o Josué?
Josué? Tá comendo? Eita, nós. Cadê a Tainá? Quem canta aí? Então vamos cantar, vamos rezar. Vamos pedir a graça ao Senhor, feche seus olhos. Vamos pedir a graça ao Senhor que nesse retiro possa de fato firmar em nós, firmar a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo. Firmar a nossa vida na rocha. Na igreja é fundada também sobre a rocha, Pedro, o Santo Padre. Que nós possamos estar prevenidos pelo coração da Virgem Maria de todo o erro diabólico, de toda a heresia. A Virgem Maria, vocês sabem, é aquela que degola todas as heresias. Profetizado já em Gênesis 3,15. Peça ao Senhor esta graça com as suas palavras. Vá dizendo ao Senhor, vá entregando a sua vida também à igreja de Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui também nesse retiro com uma dúvida, com a dúvida da sua vocação, do seu chamado. Esse é o momento também de você entregar a sua vida para se consumir pelo serviço da igreja, para se consumir pela igreja. Vai dizer, se eu não me engano, Santa Teresa d'Ávila, felizes são aquelas almas que se consomem pelo serviço da igreja. Seja feliz também. Diga com Santa Catarina de Sena, se morro, morro pela igreja.